Olá! Para quem sempre sentiu aquela curiosidade, aquela vontade de entender a magia da aquarela, mas não sabia nem por onde começar, chegamos ao lugar certo. Vamos mergulhar juntos nesse universo da água e dos pigmentos, mas de um jeito bem simples e direto. A gente vai descobrir que pintar com aquarela é muito mais sobre deixar fluir do que sobre tentar controlar tudo. Olha, essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. A aquarela é, no fundo, uma grande lição sobre soltar o controle. Pensa só, a gente não está só pintando com a água, a gente está pintando em parceria com ela. E a água ela tem vida própria, ela se move. Nosso trabalho é mais guiar do que forçar. E é justamente essa imprevisibilidade que cria aqueles resultados únicos, sabe? Aqueles que surpreendem a gente. Então, antes mesmo de pegar num pincel ou abrir um tubo de tinta, vamos entender essa tal alma da aquarela. Alinhar a nossa mentalidade com a dela é o primeiro passo. E olha, talvez seja o mais importante para a gente se apaixonar de vez por essa técnica. E aqui estão os princípios básicos desse fluxo. O grande segredo é abraçar o inesperado. Sabe aquela manchinha de água que se espalha de um jeito que não estava no plano? Muitas vezes é exatamente ali que a mágica acontece. Cada pincelada carrega uma identidade, um momento. É como se fosse uma conversa entre a gente, a água e o papel, e não um monólogo. Ok, mentalidade alinhada. Agora vamos para a parte prática, os materiais. E aqui vem a melhor notícia de todas. Não precisa gastar uma fortuna, de verdade. Aliás, começar com o mínimo é o segredo para aprender de verdade, sem distração. Vamos ver qual é o kit essencial para começar essa jornada. De tudo que a gente vai falar aqui, se tiver um único item para investir um pouco mais, que seja este, o papel. Pensa nele como se fosse o palco onde toda a dança da água e do pigmento vai acontecer. Um papel que não é apropriado, ele simplesmente não segura a água, e a experiência pode ser bem frustrante. Um bom papel muda o jogo completamente. E o número mágico é esse aí, 300 gramas. Pode anotar. Essa é a gramatura, ou seja, a grossura do papel. É ela que vai aguentar a quantidade de água que a aquarela exige sem ficar toda enrugada, sabe? É a diferença entre ter um resultado incrível e uma poça de frustração. E aqui está o nosso kit minimalista. Um bom papel, como a gente já viu, 2 pincéis são suficientes, um maior para áreas grandes e um menorzinho para os detalhes. E agora, o mais incrível, apenas 3 cores. É isso mesmo, com amarelo, vermelho e azul, a gente consegue criar praticamente qualquer cor que se possa imaginar. É o poder da simplicidade. Aí é só completar com 2 potes de água, um paninho ou papel para absorver e um prato branco de cerâmica para misturar as tintas. E pronto! Agora que o kit está montado, começa a parte que eu mais gosto, a alquimia das cores. É aqui que a gente vai sujar as mãos e os pincéis para entender, na prática, como as cores conversam entre si e como a água é a nossa principal ferramenta para controlar a luz e a sombra. Nosso primeiro exercício é o famoso círculo cromático. E é super simples, olha só. A gente coloca um pinguinho de cada cor primária no prato, agora é brincar de misturar. Um pouco de amarelo com vermelho e surge o laranja. Azul com amarelo e temos o verde. E o vermelho com o azul nos dá aquele roxo lindo. Depois é só pintar esses círculos no papel e observar como as cores vibram. É fascinante. E o resultado é algo parecido com isso que a gente vê. É incrível parar para pensar que todo esse espectro de cores nasceu de apenas 3 tubinhos de tinta, não é mesmo? Aqui a gente consegue ver as cores que ficam lado a lado, as análogas, que criam harmonia, e as que ficam opostas, as complementares, que geram um contraste super vibrante. Agora, atenção para um dos segredos mais importantes da aquarela. Aqui, a nossa tinta branca é, na verdade, a água. O exercício é simples. A gente começa com a cor bem concentrada, com pouca água, depois limpa o pincel e, usando só água limpa, puxa essa cor para o lado. Olha só como ela vai se diluindo, ficando mais clara, mais transparente. É assim que a gente cria luz na aquarela. Olha só que resultado lindo! Isso é o que chamamos de gradiente de valor. Com uma única cor, a gente consegue criar toda essa variação, do mais escuro para o mais claro. Entender e dominar essa diluição com a água é, essencialmente, entender e dominar a alma da aquarela. É tudo sobre transparência. Muito bem, já entendemos de cores e de diluição. Agora vamos juntar tudo isso. Chegou a hora de conhecer as 2 principais técnicas da aquarela. Entender a diferença entre elas vai abrir um mundo de possibilidades para criar texturas e efeitos incríveis. Essa imagem mostra perfeitamente as 2 técnicas. De um lado, o molhado no molhado. Imagina pintar um céu ou uma névoa. Primeiro se umedece o papel e depois se solta a tinta. As cores se espalham, se fundem, criando um efeito suave e etéreo.
Do outro lado, temos o molhado no seco. Ao contrário, a gente pinta com o pincel molhado sobre o papel já seco para ter bordas bem nítidas, para ter mais controle e definição. E aqui vai uma dica de ouro para fazer as sombras. Evitem o preto. A tinta preta muitas vezes pode deixar a pintura com um aspecto meio sujo, sem vida. No lugar dela, o truque é criar sombras misturando cores complementares. Ou então, usar um tom como bistre, que é esse marrom acinzentado, super rico. O resultado são sombras muito mais naturais e vibrantes. Que tal aplicar tudo o que a gente aprendeu para dar volume a uma esfera? Vamos lá. Primeiro, pinte a forma básica, mas deixando um espacinho em branco que vai ser nosso ponto de luz. Com a tinta ainda úmida, a gente pega um pincel limpo e quase seco e suga um pouquinho da cor ao redor da luz para criar uma transição suave. Depois que secar, é só adicionar a sombra no lado oposto com a nossa mistura de bistre. E por fim, a sombra projetada no chão. É um trabalho de construir camadas. E olhem só o resultado final. A esfera parece que vai pular do papel. É impressionante como apenas adicionando e subtraindo pigmento em camadas, a gente consegue criar essa ilusão de tridimensionalidade. É a pura magia da transparência em ação. E assim a gente chega ao final da nossa jornada técnica. Mas na verdade é aqui que a jornada artística de cada um realmente começa. A aquarela vai se revelando na prática, na constância, em transformar esses exercícios num momento de poesia no dia a dia. Então, para fechar, vamos lembrar das lições da água. Primeiro, o branco é o próprio papel, então temos que preservá-lo. Segundo, paciência fundamental. Espere as camadas secarem bem. Terceiro, sem medo de usar água, o papel de 300 gramas aguenta o tranco. E o mais importante de tudo, se algo não sair como planejado, lembre-se que na aquarela não existe erro, existem apenas experiências, descobertas. Agora, as ferramentas e a filosofia estão aí. O papel em branco está esperando. A água está pronta para dançar. A pergunta que fica, e que eu deixo no ar, é essa que está na tela. A aventura de criar a própria poesia visual começa agora.